Olá, uma boa noite de terça-feira. No ar, mais uma edição do Sala de Entrevistas. E hoje nós vamos falar sobre uma instituição que é uma das mais importantes da cidade, uma das pioneiras, se não a pioneira em Santa Catarina, em recuperação de dependentes químicos. Falo do Desafio Jovem de Criciúma, que recentemente completou 3 décadas, 30 anos. O presidente do Desafio Jovem é meu convidado de hoje. Meu amigo, meu irmão na fé, Vânio de Oliveira. Boa noite. Boa noite, Heber. Boa noite aos telespectadores. É um prazer muito grande retornar aqui para conversar, principalmente sobre esse assunto que fala da dependência química e dessa instituição Desafio Jovem, que é realmente a pioneira em Santa Catarina. A primeirinha. Que bom que tu falou, porque no meu editorial eu comecei a fazer, essa eu introduzi de cabeça. Certo. E será que eu falei besteira? É a pioneira, né? Pioneira. Não existia nada parecido em Santa Catarina. Só tinha no Paraná, em São Paulo e em Brasília. E aí a gente começou em 79 um trabalho, eu, Eliseu, e começamos um trabalho de prevenção às drogas. Eliseu de Souza. Eliseu de Souza. Ele é nosso irmão na fé também. Membro da diretoria até hoje, né? É um dos fundadores conosco. E ele... iniciamos um trabalho de prevenção às drogas nas escolas, nas associações de moradores, igrejas e tal. E aí aparece a demanda, né? O que é que eu faço com meu filho, o que é que eu faço com meu neto, o que é que eu faço com meu esposo? E naquele tempo, há 30 anos atrás, quer dizer, mais de 30 anos, 79 é mais de 30, né? Sim. O pessoal era muito álcool e maconha, maconha e cocaína. Certo. Quer dizer, o crack a gente não conhecia naquele momento, tá, né? Ele apareceu depois e que realmente não tem nada de crack, né? Ninguém faz gol usando crack. Quer dizer, o crack um gol contra. É um gol contra, perfeitamente. E aí surgiu a necessidade de uma instituição e chamava-se naquele tempo de Centro de Recuperação de Toxicômano. Por que esse nome difícil? Toxicômano, quer dizer, quem usa tóxico. Sim. Que a droga era conhecida como tóxico, maconha. Hoje deram uma maquiada aí no nome. Agora ficou bonito, né? Comunidade terapêutica, é dependente químico, né? Mas é bonito só no nome, porque é avassalador o que a droga vem fazendo na vida dessas pessoas. Com né? certeza. O que você tem visto nesses 30 anos? De tudo, né, Berto? Tu vê, passou mais de 7 mil pessoas acolhidas, quer dizer, que dormiram no desafio. Um dia, uma semana, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, né? Passaram por ali. E mais de 2 mil, que é o índice que a gente tem de 30%, certo? 30% é o nosso índice de recuperação. É um bom índice? É um bom índice, levando em consideração os outros tipos de tratamento que existem, tá? Clínicas e tratamentos medicamentosos e tal. Esse é um grande índice, é um ótimo índice. Mas quando nós iniciamos, nós chegamos a 70% da recuperação. Mas porque as drogas elas eram, digamos, mais leves, é isso? Não sei se era o estilo. Hoje nós tivemos que abrir um pouquinho mais, Heber. Abrir para a questão técnica, para a questão medicamentoso. Então, essas questões, elas não vieram para ajudar. Tá. Elas, no nosso sentido, como nós fazíamos antes, o resultado era maior. Entendi. Era incrível. Mas o mundo é moderno e a gente precisa se modernizar até para conviver com o novo século, a nova forma, mas estamos muito bem com esse resultado, eu acredito que é muito bom. Você falou um negócio que eu estava pensando, esses dias eu conversando com um cidadão, e aí vem cá o fulano, rapaz, ele caiu, tá na droga. Não, é só a maconhinha. Ou seja, é que a maconha, ela é voraz, ela é a porta de entrada para muitas outras drogas, só que comparado com o tal do crack, agora tem uma outra aí que eu nem sei falar o nome aí, me ajuda aí. Oxy. O Oxy. Que vem depois do crack. A maconha ficou desse tamanho. E aí as pessoas pensam que porque é cigarro, ela é fumada, né, que pode. Porque as pessoas dizem, eu só fumo maconha. Né? Mas a maconha, ela debilita muito a capacidade intelectual das pessoas. Porque ela tem uma substância chamada tetrahidrocannabinol. E essa substância, ela vai impregnando em todos os órgãos do corpo que são gordurosos, principalmente o cérebro. E aí quando tu vê o cidadão meio doidão, só fuma maconha, mas ele não atina mais nada. Porque com o tempo ele ficou debilitado, ele não pensa mais, ele não projeta mais. O cérebro dele, os neurônios foram interceptados. Tá? Então a maconha é um problema muito sério, porque essa história de que só fumo maconha, isso é fumando um veneno, né? E muitas outras coisas que acontecem na vida dele. Diferente do crack, da cocaína, que não chega
a roubar, a matar, a se envolver em crimes por causa da maconha. Como não se envolve também o cigarro, como também o álcool, cria problema de acidente, cria problema de relacionamento e tal, mas ninguém sai correndo atrás para comprar o álcool. R$5 tu compra uma garrafa de cachaça, né? R$3. Em qualquer esquina. E também, quando não tem, entra num bar, todo mundo dá e ele sai dali torrado. Quer dizer, então é um pouquinho diferente. Mas é droga, tudo é droga, né? Por exemplo, o alcoólatra, ele se deprecia, ele perde a sua autoestima, ele perde a sua vida, ele perde a sua família, também estoura tudo. Então, droga para nós, álcool, cigarro, maconha, crack, cocaína e oxi, então nem se fala, né? O que é esse oxi? O oxi, bom, o crack veio do que sobra da cocaína, que é do refino da cocaína. Então, os especialistas em ganhar dinheiro com droga resolveram aproveitar aquele restante que ia fora, ia jogado no lixo. Certo. E chegaram à conclusão que sobrava também do crack, porque tudo que tu vai manufaturando, tu sobra alguma coisa. E aí o que acontece? O crack é uma droga mais perigosa, mais pesada, porque ele tem querosene, por isso ele é diferente, ele não é branco, ele é escuro, amarelado, e tem, muitas vezes, coloca até água de bateria. Bateria automotiva? Perfeitamente. Por isso que as pessoas... aquela que corrói tudo aí? Perfeitamente. Por isso que as pessoas que, ou inadvertidamente, ou porque não tem o crack e é obrigado a satisfazer aquela fissura naquele momento, ele tem daí o quê? Ele usa o oxi, que em vez de pagar 5, 10, ele paga R$2 Jesus, a pedra. E aí a arcada dentária vai estourando. E aí nós temos aí grandes problemas hoje com o nosso pessoal, esse pessoal que se interna, um bom número deles, tá? Tem problema sério. É um problema de saúde pública. Perfeitamente, saúde pública. E assim, ó, a arcada dentária é aqueles negócios. Você tem os dentes bons, você tem maior saúde. Claro que sim. Você não tem os dentes perfeitos, você tem uma série de dificuldades no organismo. organismo. Aliás, tem uma situação até interessante. Eu, como sou jornalista há algum tempo, teve um período que eu cobria especificamente o Criciúma Esporte Clube. Eu ficava no estádio diariamente. Certo. E tinha um cidadão chamado Carlos, bom jogador, que o Criciúma acabou liberando ele porque ele sempre tinha estiramento no músculo da coxa. Olha só que interessante. Exames e mais exames, não era identificado nada. É frágil, é do organismo. Até que ele teve a chance de chegar num grande clube, que é o Atlético Mineiro. Certo. E o Atlético Mineiro fez um raio-x. Um diagnóstico... Sabe o que era o problema? Ele tinha um problema em um dos dentes que acabava afetando a musculatura do rapaz. Só. Pois é, acabamos de dizer isso, porque eu não sou especialista, mas a gente vê as campanhas e prefeituras de estado, governo federal, porque isso realmente é uma questão de saúde pública. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aí, você falou do álcool. O álcool, para mim, ele é o rei das drogas, é um safado, porque eu não sei se existe pesquisa nesse sentido, mas se você chegar lá no Desafio Jovem, e fazer uma pesquisa com quem está lá. Olha, se não for 100%, é 99,9% dos que estão lá se recuperando começaram a sua vida no mundo das drogas através do álcool. E há um lobby muito grande da grande mídia. O álcool ele é um grande patrocinador das grandes emissoras de televisão e rádio. Perfeitamente. Perfeitamente? O álcool, a imagem que você vê na televisão são de mulheres e homens bonitos, bebendo e se divertindo no final de semana. Ou seja, há uma manipulação em massa e o álcool ele é tão voraz quanto qualquer outra droga. Há um projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, se não me falha a memória, PLC 85/2015, e já está no Senado, que prevê a proibição de veiculação comercial de bebidas alcoólicas em emissoras de rádio e televisão. Como é que você enxerga esse projeto de lei e o que você tem a dizer a respeito do álcool? Olha, eu não conheço o projeto de lei, estou sabendo agora que a gente não acompanha tudo, né? Mas eu acredito o seguinte, é uma boa medida. Eu vou dizer por quê. Porque não adianta dizer beba com moderação. Não existe beber com moderação. Beba e não dirija. O cidadão, quando está no terceiro, quarto copo, o organismo dele está pedindo, já quer mais, né? e já bebe uma cervejada e tal, e daí sai na estrada, o que acontece? Acaba me pegando, que eu não tomo, não bebo, tá? Sou contra, mas acaba me pegando e acaba me matando famílias inteiras em função do álcool, né? Eu aprovo essa medida, porque quem quer beber não precisa assistir na televisão. Ué,
Quer beber, vai lá e compra a sua cervejinha, o senhor vai lá e compra. Quer beber? Bebe na sua casa. Mas hoje é o seguinte, até aniversário de criança tem álcool. Mas deixa eu te interromper, sem querer interromper, já interrompendo, diria o Jô Soares. Eu estudei sobre isso. A propaganda não é para quem bebe, Vânia. A propaganda de pessoas bonitas, pessoas saradas, fazendo festa e tal, já é lá na criancinha para ela ficar no subconsciente que aquilo ali é bacana, que quando ela crescer ela quer ser igual àquele cidadão. E aí, o ser igual, o pai, a mãe, o tio, a irmã, o irmão, né, bebe. E aí a criança está assistindo. Ele é realmente um futuro consumidor, né? Um futuro consumidor. Adolescente, com um copo de cerveja numa festa, isso é status. Só que o futuro disso é um problema sério para a sociedade. E saúde pública, uma pessoa que é alcoólatra, né? Tem o alcoólico, que é aquele que bebe esporadicamente, e o alcoólatra, que é aquele que bebe praticamente todo dia, né? Sim. Então, não, eu só bebo final de semana. Socialmente é o termo. Eu só bebo à noite, eu vou trabalhar e volto. Ele já é um alcoólatra. Todo dia ele está tomando. Quem bebe todo dia, uma obrigatoriedade de um cara, ele já é um alcoólatra. Ele passa daqui a pouco se aposenta e se joga lá no sofá bebendo o dia inteiro. Eu só bebo uísque. Isso é qual é a diferença? O uísque até tem o álcool. Eu só bebo vinho. Tem o álcool. Tem álcool. Então, onde tem o álcool realmente é um problema muito sério. E não é só a pessoa, Weber, que envolve-se na questão do vício. É o entorno. Que arrebenta todo mundo que está próximo. É um problema sério. Por exemplo, o crack, que é hoje a droga mais problemática, é a cocaína. É a cocaína. Crack vem da cocaína. Sim. A diferença é a forma como é usado. Cocaína cheirada, aspirada, e o crack é fumado, né? Tá. O crack tem um potencial maior como é que eu vou te dizer? No viciar o cidadão, ou a cidadã. Eu recebi um moço, e eu atendi, eu disse, cara, eu tô com 27 anos, faz só 5 que tu usa crack, como é que foi esse negócio? Me conta, porque geralmente as pessoas começam cedo, adolescente, né? E ele, 27 anos, atendi ele e tal, disse, não, eu estava trabalhando à noite, eu fumava uma maconhinha, só fumava maconha, maconhinha, cara. Só fumava maconhinha, o cigarrinho de maconha, e aí eu vi meu colega fumando crack todo dia. Eu fumava minha maconha e ele o crack. Eu disse, eu vou experimentar esse negócio. Já era. Eu digo, mas vem cá, e aí experimentei e estou aqui. Não consegui mais sair. Eu digo, mas tu não sabia que alguém não te disse que na primeira tu estava... mas eu acreditei que eu tinha força, que eu podia e tal. E é bem assim, as pessoas, não vai acontecer comigo. Mas o crack não tem. E inclusive a gente diz ao telespectador, à família, o seguinte, a criança, o adolescente está assistindo a gente aí, não experimente. Porque é a primeira. Por que a primeira? Na segunda ele não consegue atingir o ápice do crack, certo? Então ele quer mais um, o organismo dele, o cérebro dele exige sempre mais uma e na sequência de 10 minutos, tá? O crack é questão de minutos, ele quer mais uma. Enquanto tiver dinheiro ele vai gastando. Enquanto tiver num carro ele vende o aparelho, ele vende o que tiver de valor e até troca os pneus para poder satisfazer. Depois, então, vai para casa desesperado, porque tem que dar resposta para alguém. Aí vem o entorno. Cadê o meu carro? Cadê a minha máquina de lavar? Cadê o meu forno elétrico? Cadê o meu cheque? Cadê o meu dinheiro? Cadê meu cartão de crédito? Cadê a minha vida? A minha vida. E é bem assim, né? E nós estamos trabalhando com esse pessoal e a gente tem bons resultados. Bons resultados. Que bom. Mas nós vamos falar dos resultados do Desafio Jovem, que o primeiro bloco foi só para a gente... Era um programa que era para ser 1h30. A gente tentou resumir aqui os problemas que as drogas acabam ocasionando nas pessoas, mas eu quero falar mais do Desafio Jovem, que completou 30 anos. Tem necessidade. Você falou aí, o cara vende pneu, é? Isso. Mas eu sei que o Desafio Jovem também está precisando de pneu, rapaz. E eu sei que o povão que assiste TV Primavera vai ajudar. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco o Vânia de Oliveira volta falando do Desafio Jovem. Não sai daí.
Estamos de volta com o Sala de Entrevistas. Fânio, deixa eu ser redundante, qual o maior desafio do desafio? O maior desafio mesmo é a sobrevivência, Weber. Assim, 30 anos, tu não imagina o que a gente já passou, né? Eu já enfrentei desafios de subir em poste para não deixar cortar a energia. Né? Subir em poste. Literalmente? Literalmente. Botaram a escada e enquanto o cara foi buscar o alicate, eu subi e disse, não, aqui tu não vai subir. E não cortaram. Ficou aí deu lá. Televisão, deu polícia, deu tudo. E o Vânia em cima do poste? Eu no poste lá. Depois que fazia um ano que eu tinha feito 4 pontos de safena. Aí fiquei 15 minutos na escada. E aí desce daí o policial, o pessoal todo, desce daí. Eu digo, vão cortar a energia? Se vão cortar, eu não vou descer. Vou ficar aqui. E não cortaram. Né? Evidentemente que outras vezes cortaram. E chegaram lá e cortaram, cadê a energia? Não deu tempo de subir no poste. Né? Então, já fomos despejados. Quando nós fazíamos 10, nós tínhamos, nos primeiros 5 anos, porque ali onde nós estamos, era um terreno da Próspera, Carbonífera Próspera. Carbonífera Próspera? Que é ligado à CSN Sim. Nacional. Uhum. E aí o Jorge Friedberg era o presidente na época, de 85 a 88, nós fundamos em 85, 86 eu procurei, porque nós descobrimos uma casa ali onde nós estamos, que era da Carbonífera Próspera. Né? E ele fez o processo de comodato, de concessão do uso. Aí a Próspera vendeu todos os terrenos dela aqui em Criciúma, certo? E compraram aquele terreno. E aí o proprietário que comprou o terreno, ele pediu para o juiz fazer o despejo e não nos notificaram, a gente não sabia de nada. Eu era deputado, na época eu estava na Assembleia Legislativa, um telefonema, tem um caminhão aqui da Manique, antiga Manique, que está levando todas as nossas tralhas aí. Tinha 16 internos naquele tempo, era uma casa menor e tal. Aí eu peguei o carro de Florianópolis e zarpei para Criciúma. Se jogou? Já fui direto no juiz, doutor Francisco. Parece que ele até faleceu, ele foi desembargador. Uhum. E eu cheguei lá e disse, doutor Francisco, deputado, que bom e tal. Era 6h30, ele estava no gabinete ainda. Aí eu me identifiquei, não sabia que o senhor era o presidente. Eu disse, sim, mas doutor, se fosse um cidadão comum, está ferrado então. Qual é a diferença? De um parlamentar para um cidadão. É uma instituição. Uhum. Mas eu vim aqui para perguntar para o senhor onde é que eu coloco os 16. Eu tinha imunidade parlamentar, eu digo, dessa vez eu vou fazer uso da minha carteira. Dá um carteiraço. Vou ser usado. Eu disse, eu quero saber onde é que eu coloco os 16. Olha, eu estou pensando em botar 8 na frente da sua casa e 8 na frente da casa do cidadão que mandou despejar. E aí o senhor sabe o que foi acontecer. Aí eu fiz o negócio um pouquinho mais pesado, né? Eles fazem isso, fazem aquilo. A droga faz as pessoas fazer isso para matar, roubar e tal. Eu fiz um negócio mais pesado. Porque depois que eles estão ali na casa, Heber, não é mais aquele cidadão que estava na rua. Tá. Quando ele está na rua, ele tem uma série de qualificações negativas. Quando ele entra para o programa, ele começa já na primeira semana a reavaliar todo o seu conceito de vida. E aí o que é que aconteceu? Não, pois é, mas vamos ver, o telefone bateu e tal. No outro dia tinha uma reunião na prefeitura, Altair Guida era prefeito. E aí teve a reunião na prefeitura e aí então estabelecemos que aquela área ali ficaria como utilidade pública e área verde. Uhum. Onde nós estamos. Até hoje. Estamos. Agora, precisa ser ousado para chegar a enfrentar. Né? Tem coisas, por exemplo, por causa da vigilância, assim, antes do 1998 e depois de 1998, há uma grande diferença na questão de convivência com o poder público, com as fiscalizações. Porque Fernando Henrique assumiu um compromisso mundial de colocar um marco, certo? Eu não sei como é que dá o nome, um marco na questão do combate às drogas. O Brasil teria que entrar nesse processo, senão não teria recurso de empréstimos do Banco Mundial. E aí ele estabeleceu e aí surgiu a resolução 101 da Anvisa, que aí deixou todas as comunidades terapêuticas do Brasil em pavorosa. Porque tinha que ser tipo clínica. E aí tu imagina, nós estamos vindo de um trabalho praticamente de arte, simples, né? Empírico, né?
E agora eles passam a exigir da noite para o dia uma forma técnica. E naquele tempo não tinha. Não tinha psicólogo, assistente social, era mais na base da religião, era mais na base do espiritual, entende? Até porque não tinha exigência, se fazia como podia. Não se tinha dinheiro para contratar profissionais, se fazia com o que se tinha, né? E a partir daquele momento aí começou, e aí em 2000, no ano 2000, na década de 2000 até 2010, foi assim um negócio muito complicado, Éver. Nós recebemos uma liminar de Florianópolis, do desembargador, lá do tribunal, para fechar o desafio. Fecha o negócio aí. Aí tu imagina, nós estávamos com 22 leitos. De 16 já estava com 22. 22 leitos. E aí então, a advogada, nossa advogada, instrumentalizamos tudo, montamos um processo de 500 páginas, 2 processos, 500 páginas cada um. Eu fui a Florianópolis conversar com o desembargador, né? Aí ele me atendeu, me conhecia, porque eu tinha sido deputado há um tempo atrás, e me atendeu e disse, não, o senhor vai fazer o seguinte, eu vou ver o que eu posso fazer, eu vou analisar e tal, e dou uma resposta. E aí, por conta disso, não veio a resposta, deu 2 semanas, eu fui no juiz em Criciúma. Eu disse, olha, fui com a advogada, nossa, peguei o processo, automaticamente eu me autonotifiquei. Sim. Né? Eu peguei o processo, estou notificado. Tem que fechar. A liminar se notificou, fecha. A liminar era para fechar. Aí eu fui no juiz. Cheguei 1h da tarde. Aí levei televisão, levei rádio. Foi armado. Levei 10 alunos uniformizados, levei os nossos monitores e cheguei lá e esperei na porta do gabinete. Ele passou pelo meio. O que é isso? Perguntou para a moça. Não, o Vânio está aí com a turma dele aí. Mas eu não vou atender hoje, ele disse. Mandou ela dizer para nós. Disse, não tem problema. Tu perguntou de desafio, né? Estou falando dos desafios. Claro, mas é isso que eu quero saber. Aí ela veio e disse, olha, o Vânio, é o seguinte, Vânio, o juiz não vai atender vocês hoje. Eu disse, não tem problema, espere que eu não tenho pressa. Nós viemos para cá e se ele não atender à tarde, vai atender à noite, ele não vai embora? Vai. Então ele não vai passar por aqui? Vai. Tem porta nos fundos? Não. Então eu vou esperar. Vou esperar. A hora que ele sair, eu falo com ele. E sentou? E sentei e esperei. Aí levou 5 minutos, manda entrar. Aí mandou entrar 2 advogadas. Não, só entra uma. Só entra uma. Mas eu tinha combinado com o desembargador que falaria com o juiz e o juiz falaria com ele por telefone. Né? Aí ele disse, não, eu falo com o juiz. Eu falo com o juiz. Aí eu passei, carreguei meu celular, botei R$50 de crédito, que ele vai falar do meu celular, o juiz. E fui para a audiência. Na audiência não pode usar celular, né? Não. Aí disse, ó, doutor, é o seguinte, fiz a mesma proposta. Eu vim aqui porque o desafio está praticamente fechado. A liminar disse que é para fechar. Eu me autonotifiquei. Eu quero que o senhor me diga onde é que eu boto os 22. Nós viemos aqui o seguinte, se tiver realmente, se o senhor não resolver, o desafio eu não posso voltar lá porque senão vou preso, certo? Que eu vou descumprir uma determinação judicial, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse pessoal todo aqui no fórum. Nós vamos acampar aqui na frente. E o desafio vai ficar fechado. Não, mas não é assim, porque não. E eu estou já com o celular aqui, ó. Já estou discando para o desembargador. Estou discando, disse, o que é que tu está fazendo? Eu estou discando para o desembargador para o senhor conversar com ele. Quem deu a liminar lá. Não, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona aqui. Diga, mas hoje vai ser. O senhor me desculpa. Eu estou com a minha instituição fechada. Tá? Estou com 22 homens na rua. Porque eu sou obrigado a mandar eles para a rua. E eu não posso mais entrar. O que é que o senhor quer que eu faça? O senhor vai conversar com ele. Ele está esperando o seu telefonema. E olha só, ele ficou olhando para mim. Ele podia ter me prendido, né? Podia. Podia ter me prendido. Peguei, liguei. E tinha autoridade. Doutor Sivinsky, eu acho que era o nome dele. Desembargador, está aí, ele está aguardando o telefonema de Criciúma. Então, sou eu. Conversa com ele. Doutor, o juiz está aqui, eu não vou citar o nome dele até para... Claro. O juiz está aqui, ele vai conversar com o senhor. Aí vem aquela conversa cordial entre eles e tal, e tal, e tal. Resultado, chamou o secretário dele e disse, olha, pega aquele processo ali e bota uma tarja grande em cima. Não fazer nada sem a minha autorização. E até hoje. E aí os 22 voltaram para Voltaram para casa. Que bom. E hoje tem 32, quer dizer, 32 leitos.
Hoje tem 32 E está leitos. lotação máxima? Não está lotado porque nós tivemos que puxar o freio de mão agora nesses 2 meses, tá? A gente está condicionando a entrada de algumas pessoas. Por quê? Porque nós tínhamos 2 convênios. Nós temos 2 convênios. Um com o governo federal, há 2 anos, desde 2013, final de 2013, e um do governo do estado, que é no início de 2014. 10 leitos do estado para adulto, 10 leitos federal para adulto e 6 leitos para adolescente. Então dá 26 leitos. Com esses 26 leitos, geralmente a gente ocupa 24 dos convênios, que adolescente nem sempre tem 6. Certo. Aí com esse recurso, como nós andávamos de pires na mão, de chapéu na mão, nós resolvemos então atender tudo gratuito, os 32, com o recurso de 22, de 23. E deu certo, tá? Houve inovações, melhoras. Você foi lá, viu como é que está o nosso centro de evento, nossa capela, tá? Muito lindo. Um show, tá muito, muito bonito, né? É confortável, gostoso de estar fazendo as terapias e também a espiritualidade. Deus tem abençoado muito. E agora no mês de maio, junho, julho, por que o freio de mão puxado? Maio, junho, julho, nós recebemos a informação em junho que o governo não vai pagar maio, junho e julho estadual. Um problema técnico, tá? Que a gente tem que resolver depois, até porque é um prejuízo de 30 mil reais, tá? 10 mil por mês, e não é só nós, as 73 comunidades terapêuticas de Santa Catarina. Questão de edital, licitação, o edital não foi feito aditivo e aí o governo não está conseguindo pagar. É mais um desafio que tem pela frente. É mais um desafio que a gente Deixa eu te... Tá, o meu Mas vai melhorar até setembro, com certeza, setembro, outubro, nós já vamos começar a atender praticamente tudo gratuito. Eu gosto disso. Qual é a tua necessidade dos pneus aí? Meu tempo está estourado. Fala dos pneus. O que é essa história de pneus aí? É que nós temos uma Kombi, né? Quem corre o dia inteiro, né? De manhã à noite, atrás de levar alguém no médico, e buscar o pão, e buscar a carne, buscar o arroz, o feijão e tal. E nós temos, os nossos pneus estão pedindo água. Sabe o que é pedir água? É que já está... Carequinha. É carequinha, parecendo já todos os fiapos de arame ali. 4 pneus, é 14... Aro 14... 185. 14, 185. 185. Vem aqui, ó. É urgente. Amigo, você que está acompanhando a programação da TV Primavera, o Desafio Jovem precisa de 4 pneus, 14 por 185. Aro 14, Isso, 185. isso. 4. Por favor, você que pode ajudar, qual o telefone do Desafio Jovem? 3443... 3443... 5058. Esse que está na tela, 3443 5058. Fala com quem lá? Pode falar com alguém que atender no escritório, tá? Assistente social, psicólogo, eu. Procura pelo Vânio, se eu estiver lá eu atendo, quero ter o prazer de atendê-lo. Quero ver, vou te fazer um desafio. 30 segundos. 30 segundos. Pô, nós não falamos da Assembleia. O que é isso aqui? Então eu vou te dar mais 1 minuto. Fala 30 segundos da Assembleia. Poxa vida. A Assembleia Legislativa, ela vai realizar agora dia 6, uma sessão solene em comemoração aos 30 anos do desafio. Esse que está no Jovem vídeo de aqui, Criciúma. ó. Olha que Isso, lindão, ó. tá? E o deputado Luiz Fernando é quem conseguiu para nós. O vampiro? Nós vamos... O vampiro. Nós vamos estar... Quinta-feira, nós vamos sair daqui com ônibus, vamos levar todos os residentes, a equipe, a diretoria, e vamos estar lá. Vai ter algumas homenagens. Mas não vão de Kombi com pneu careca, hein? Por isso que precisa do... Olha só, precisa do pneu para viajar. Gente, para quando que é isso aqui, então? Dia 6, quinta-feira. Ó, preciso rapidinho isso aqui, então. Então, Heber, assim, ó, eu acredito o seguinte, o maior desafio é transformar as pessoas, tá? Tem a questão financeira, econômica, que precisa, é necessário, mas assim, ó, tirar uma pessoa da malha das drogas precisa um trabalho muita dedicação. Nós temos uma equipe pequena de 8 pessoas, tá? Assim, oficialmente trabalhando no programa, psicólogo, assistente social, enfermeiro, os monitores, a coordenação, a administração, tá? Enxuta para trabalhar com 30 até 32, hoje tem 27, tá? Então, mas o maior desafio, na verdade, é devolver esse cidadão para a sociedade e para a família com seus vínculos reatados, familiares, e a sua vida social equilibrada, normalizada, como um ser livre, feliz e produtivo. 30 segundos, se não falar em 30 segundos, corta o microfone. Psicólogo, importantíssimo. Tratamento psiquiátrico, importantíssimo. Mas qual o grau de importância de
Cristo na recuperação destas pessoas? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero te dizer de que se não tiver Deus nesse processo, não tem programa de tratamento que dê o resultado que precisa para a eternidade. Nós trabalhamos as pessoas para a eternidade, não é para amanhã. Não é para ele recair, não é para refazer, não é para fazer de conta, jogar de barriga. Quando ele se volta para o Deus, que é o seu Criador, foi quem lhe formou, é quem conhece todas as células do seu corpo, com certeza o resultado é eficaz. E nós temos conseguido isso. Evidentemente que não se põe fora aquilo que tu falou, a psicóloga, assistente social, porque isso é um conjunto. Claro. A psicóloga, quando ela trata uma psicologia o cidadão, ela também leva ele para esse cenário. Quando a assistente social também leva, a monitoria, o enfermeiro, o psiquiatra, porque todas as pessoas que trabalham conosco têm o bom senso de que a palavra de Deus é um remédio fundamental. Eu sempre digo, medicamento não cura droga, mas tem um remedinho que cura, que é o Evangelho e a transformação. Viu como eu sou teu amigo, estudando mulher de chato? Falou Olha um minuto ainda. Muito obrigado. Amém. Sem corte, sem corte. Vânio de Oliveira e o Desafio Jovem. Obrigado. Repete, quinta-feira o programa, 8h30 da noite e no sábado, 8h30 da manhã. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.